Então vamos lá. Esse é o nosso sexto encontro, né, então, de estudo da Bíblia. E como de costume, nós faremos um breve resumo daquilo que vimos até agora. Esse resumo, ele serve para a gente relembrar o passo a passo que nós estamos fazendo, né? Nós estamos meio que fazendo uma maratona aqui. Então, a cada passo que a gente dá, a gente está mais próximo de chegar à linha de chegada. Mas o importante não é só chegar na linha de chegada, é chegar lá e receber o prêmio, que é a salvação, né? Que o Senhor Jesus, ele oferece a todos aqueles que creem nele como Salvador. Então, no primeiro encontro, nós falamos sobre a própria Bíblia e vimos que ela é a palavra de Deus, pois foi inteiramente inspirada por ele. Aprendemos que sem fé é impossível agradar a Deus e que a fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. Logo, se nós quisermos saber como agradar a Deus, nós precisamos buscar nesta palavra, na palavra de Deus, qual é a vontade dele. No segundo estudo, nós buscamos entender quem é Deus, passamos a conhecê-lo melhor e vimos que a Bíblia, ela não tenta provar que Deus existe, ela simplesmente declara que ele existe, ela simplesmente afirma que ele é real, eterno, soberano e criador de todas as coisas. A Bíblia diz que aqueles que não acreditam na sua existência são insensatos ou ignorantes. E além disso, nós destacamos que Deus é santo e ele odeia o pecado. No terceiro encontro, nós olhamos para nós mesmos, os seres humanos. Deus nos criou à sua imagem, nos dando espírito, alma e corpo, com o propósito de glorificá-lo e viver em comunhão com ele. Nós vimos também que, diferente dos animais, a morte física não é o fim para nós, mas a eternidade nos aguarda após ela. E a Bíblia é clara em dizer que só existem dois destinos eternos, o céu e o inferno. E a nossa escolha neste mundo é que determinará onde nós estaremos após essa vida, ou seja, na eternidade. No quarto estudo, nós entendemos o grande problema da humanidade, que é o pecado. E esta nós costumamos dizer que é a má notícia, nós chamamos de má notícia. Nós vimos que o pecado não é só praticar más ações, mas é uma condição espiritual que nós herdamos desde a nossa concepção. Então, desde o momento em que nós somos concebidos, desde o momento em que nossa mãe nos concebe, então nós já herdamos essa natureza pecaminosa, e que foi o fruto da desobediência de Adão. Além dessa natureza pecaminosa, também nós cometemos pecados, que são os frutos desta raiz, dessa natureza pecaminosa. E os pecados, eles são cometidos através de atitudes, pensamentos e palavras. Entre as consequências do pecado está a morte física e a espiritual, que é a separação de Deus, que a Bíblia chama de morte eterna. Por isso, nós precisamos de um Salvador que possa nos reconciliar novamente com Deus, para que nós possamos novamente ter comunhão com Ele. E nós vimos claramente que nós mesmos, pelos nossos próprios esforços, nós não conseguimos nos salvar, independente de quão boas sejam as nossas obras, nós não conseguimos ganhar a salvação, adquirir a salvação. Ela vem inteiramente através da graça, por meio da fé. Nós vamos ver isso. No quinto estudo, nós aprendemos sobre este Salvador, do qual nós precisamos. Deus, vendo nossa total incapacidade de nos salvar, enviou o seu Filho Jesus. Nele não habitava o pecado. É importante frisar isso. Nele não habitava o pecado, pois não foi concebido como nós, os seres humanos. Ele cumpriu perfeitamente a lei, tomou sobre si
e tomou sobre si na cruz a culpa dos nossos pecados. Jesus, ele se tornou o nosso substituto perfeito, o Cordeiro de Deus, do qual João declara. Este Cordeiro sem mancha, sem defeito, e morrendo em nosso lugar, para que por meio dele pudéssemos ser reconciliados com Deus e termos então acesso à vida eterna, podermos morar no céu, numa linguagem mais clara. E hoje, então, no nosso sexto estudo, nós seremos convidados a nascer de novo, e assim podermos receber a reconciliação que Deus oferece a todos por intermédio do seu Filho, o Senhor Jesus, dando a salvação e a garantia de vida ao lado dele no céu. Então, hoje nós vamos falar sobre o novo nascimento. Agora, o que é o novo nascimento? A Bíblia, ela relata que um homem chamado Nicodemos foi se encontrar com Jesus. Ele tinha dúvida a respeito da salvação, e talvez essa seja a sua realidade nessa noite. Você até deseja saber como, até deseja se salvar, mas não sabe como fazer isso. Exatamente assim se encontrava Nicodemos. Então o Senhor Jesus disse para ele que era absolutamente necessário que ele nascesse de novo, se ele quisesse ver ou entrar no reino de Deus. Então nós vamos começar lendo esse trecho lá em João, capítulo 3, versículo 1 até o versículo 18. João, capítulo 3, 1 a 18. Vou ler na minha Bíblia e o Maurício está disponibilizando também na tela. E havia entre os fariseus eram os religiosos da época. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito isso. Necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Infelizmente, muitas pessoas não sabem sobre o novo nascimento e outras possuem ideias erradas a respeito desta verdade tão solene. Vamos, portanto, entender o que não é o novo nascimento. O novo nascimento, ele não é um nascimento natural. Não é possível retornar à barriga da nossa mãe e nascer de novo. Então, essa era a dúvida de Nicodemos. Quando o Senhor Jesus disse para ele, é necessário nascer de novo, ele ficou na dúvida, mas como que eu posso voltar a entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Ele estava com essa dúvida, e talvez seja
a sua dúvida essa noite. Então, não é esse o novo nascimento. E além disso, talvez você esteja me ouvindo, saiba que seus pais talvez seus pais sejam cristãos. Seus pais, eles podem até ser cristãos, mas isso não faz de você um cristão. Então, você jovem, eu sei que tem uma criança que está nos acompanhando de 11 anos, não sei se ela está aí hoje online, mas seu pai, ele possivelmente é um cristão, mas isso não faz de você um cristão. Você precisa ter uma experiência pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Então, o novo nascimento, ele não é um nascimento natural. O novo nascimento, ele não é dado por nenhum ser humano. Não existe um ser humano na face da terra que possa te dar a salvação. Nem pastor, nem padre, nem bispo, nem qualquer líder religioso que possa vir na sua mente neste momento. Nenhuma pessoa que seja na face da terra, seja de qual igreja for, seja de qual religião ela pertence, ela não pode te dar a salvação. É você mesmo quem precisa pedir para o Senhor te salvar. Nenhuma pessoa ela pode te dar isso. O novo nascimento, ele também não é um processo de autorreforma e melhoria de nós mesmos até que sejamos aceitos por Deus. Certa vez, eu perguntei para uma pessoa se ela tinha certeza da salvação dela. E ela me respondeu o seguinte: olha, Gabriel, eu estou tentando. Infelizmente, é um grave erro achar que você conseguirá melhorar e praticar menos pecados até que seja aceito por Deus. Por exemplo, talvez você tenha um vício, seja ele qual for. Você não tem que largar esse vício para depois pensar em nascer de novo. Seja qual vício for, você não tem que largar esse vício para depois você nascer de novo. Por quê? Porque a mudança, ela não vem ela não vem de fora para dentro. A mudança não vem de fora para dentro. Ela ocorre de dentro de nós para fora. Você precisa nascer de novo. Então, naturalmente, as mudanças virão. Nós somos pecadores e nascemos mortos espiritualmente. Nós vimos no encontro passado, lá em Efésios capítulo 2, versículo 3, fala que por natureza nós somos filhos da ira. Efésios 2 e 3. Então, nós somos pecadores e nascemos mortos espiritualmente. Portanto, a vida, ela não pode se desenvolver onde ela não existe. A vida não pode se desenvolver onde ela não existe. Então, a mudança não é de fora para dentro, mas de dentro para fora. Em Efésios capítulo 2 e versículo 10, para ficar mais claro a respeito disso, diz o seguinte: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. A palavra criados está mostrando que nós, como salvos, somos uma nova criação espiritual em Cristo. Não está falando de criação física, essa criação aqui, mas da nova vida que Deus gera em quem crê em Cristo. Assim como Deus criou o mundo do nada, ele faz algo novo espiritualmente em nós, gerando uma nova natureza. Isso reforça que a salvação, ela não é obra humana, mas algo que Deus fez de forma sobrenatural, criando-nos em Cristo. Criando-nos em Cristo para um novo propósito. Então, por favor, entenda isso. Não espere conseguir se auto-reformar, melhorar, se consertar, deixar os vícios que talvez você tenha. É necessário que você seja, primeiro, uma nova criação. É necessário que, primeiro, você seja criado em Cristo Jesus para as boas obras. As obras não vêm primeiro.
depois Cristo, mas Cristo vem primeiro, depois as obras. Em 2 Coríntios 5:17 diz, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Além disso, o novo nascimento também, ele não é ser uma pessoa religiosa. O novo nascimento não é ser uma pessoa religiosa. O Senhor Jesus, ele estava conversando com um homem extremamente religioso. Ele era príncipe dos judeus. E ele era sabedor da lei, ele conhecia da lei, mas ele ainda não tinha nascido de novo e sequer entendia o que era isso. Não pense, meus amigos, que por estarem se reunindo regularmente em alguma igreja local, estar participando de cultos, ou indo em ajuntamentos que leem, e até leem a Bíblia, não pense que por você estar fazendo isso, que você é nascido de novo. Isso pode ser um grave engano. Tem muitas pessoas, preste atenção nisso, tem muitas pessoas que estão indo em reuniões de igreja, há vários anos, inclusive, e ainda não nasceram de novo. Essas pessoas ainda não entenderam que é necessário nascer da água e do Espírito. O novo nascimento também não é fazer parte de uma nova religião. Nós, eu principalmente neste momento, tomando a palavra aqui, eu não estou te ensinando e te convidando a fazer parte de um grupo religioso. Esse não é o meu intuito aqui e não é o intuito de ninguém que está aqui me acompanhando. Nós não estamos te convidando para que você faça parte de uma nova religião ou te chamando para a nossa igreja, entre aspas, para a igreja local onde nós nos reunimos. Este não é o nosso intuito. Independente de que religião você seja, essa decisão precisa ser tomada, a decisão do novo nascimento, ela precisa ser tomada se você deseja passar a eternidade no céu. Então, o nosso desejo aqui não é te convidar para uma religião, mas é te mostrar, te ensinar o caminho que você precisa fazer para ser salvo, se você quiser passar a eternidade no céu ao lado de Deus. E preste atenção nisso, só Jesus pode te salvar, só o Senhor Jesus pode te salvar. João, capítulo 14, versículo 6, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, por que é necessário nascer de novo? Agora nós vamos ver esse tópico. Por que é necessário nascer de novo? Primeira coisa, porque sem o novo nascimento, nós não possuímos uma natureza espiritual. João 3:6 diz, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Então, sem o novo nascimento, nós não possuímos uma natureza espiritual. Se nós apenas nascemos nesse mundo, então nós nascemos apenas na carne. Então é necessário que nós também nasçamos no Espírito. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, 1 Coríntios 2 e 14, diz o seguinte, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural aqui está dizendo do homem que nasceu neste mundo. Ele ainda não nasceu de novo. Ele ainda não é uma pessoa salva. E a Bíblia fala que este homem, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus. Então, talvez você até busca com sinceridade entender algumas determinadas coisas na Bíblia e não consegue.
A Bíblia, eu lembro, quando eu lia ela antes de crer no Senhor Jesus como meu Salvador, ela parecia um livro de páginas negras. Muitas das coisas que eu li eu não entendia. Por quê? Porque eu ainda era um homem natural. Eu ainda não tinha nascido de novo. O Espírito de Deus ainda não habitava dentro de mim. Então eu não conseguia compreender as coisas do Espírito de Deus, porque para mim parecia loucura e eu não podia entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então muitas coisas na palavra de Deus você só vai compreender quando você nascer de novo, quando você nascer da água e do Espírito. Então, por que é necessário nascer de novo? Porque já vimos, sem o novo nascimento não possuímos uma natureza espiritual. Segundo, porque sem o novo nascimento não podemos ver nem entrar no reino de Deus. João, capítulo 3, versículos 3 a 5. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, sem o novo nascimento, nós não podemos ver nem entrar o reino de Deus, no reino de Deus. O terceiro motivo, porque sem o novo nascimento, nós estamos mortos, ainda que vivos fisicamente. Vou explicar isso para vocês. Sem o novo nascimento, nós estamos mortos, ainda que vivos fisicamente. Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2, versículo 11. Efésios, versículo 1, desculpa. Efésios 2 e 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então, nós estamos mortos espiritualmente. Quando nós somos vivificados, nós estamos considerados mortos espiritualmente. Primeiro, para entender melhor isso, nós vamos ler outros trechos. 1 João, capítulo 5, versículos 11 e 12. 1 João 5, 11 e 12. E o testemunho é este. 1 João 5, 11. Isso, Maurício, 11, a partir do versículo 11. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Vamos abrir, então, agora Mateus capítulo 8, versículo 21. Mateus 8 e 21. Diz o seguinte: e outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Quando eu li esse versículo, eu sinceramente não entendia o que o Senhor Jesus tinha dito aqui. Como assim deixe os mortos sepultar os seus mortos? Como que um morto sairia da sepultura, abriria a sepultura que ele estava e cavasse uma cova para o outro morto ser enterrado? Como que isso é possível? Mas, na verdade, a palavra mortos aqui, que aparece duas vezes, deixe que os mortos vão sepultar os seus mortos, ela é usada duas vezes, no entanto, ela é usada em dois sentidos diferentes dentro da mesma frase. Então, o primeiro mortos aí, deixem que os mortos refere-se aos mortos espiritualmente. As pessoas, elas estavam vivas fisicamente, mas espiritualmente separadas de Deus, sem vida espiritual, incapazes de responderem às coisas de Deus. Já o segundo mortos refere-se aos mortos fisicamente, que de fato precisam ser sepultados. Então, para melhor entendimento da frase, deixe os mortos espiritualmente,
entre parênteses, deixe os mortos espiritualmente sepultarem os seus mortos fisicamente. Ou seja, Jesus está dizendo o seguinte: deixe aqueles que estão espiritualmente mortos, alheios às coisas de Deus, dominado pela morte espiritual, cuidarem das coisas deste mundo, como, por exemplo, enterrar os seus mortos. Você, porém, deve me seguir e ocupar com o reino de Deus. Então, eu creio que ficou bem claro que Jesus estava chamando as pessoas vivas de mortas, porque elas estavam mortas espiritualmente. Ainda 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14, 2 Coríntios 5 e 14, diz: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Então, se o Senhor Jesus, ele morreu por todos, a conclusão, ela é somente uma. Logo, todos morreram. Então, todos nós que nascemos da carne, todos nós que nascemos neste mundo, nós nascemos mortos espiritualmente. Por quê? Porque se Jesus morreu por todos, logo todos morreram. Então, eu espero que isso tenha ficado claro para vocês. Sem o novo nascimento, estamos mortos, ainda que vivos. Agora, o que é nascer da água e do Espírito? Jesus disse que é necessário nascer da água e do Espírito. Portanto, para entendermos como podemos nascer de novo, precisamos entender o que é nascer da água e do Espírito. João capítulo 3, versículo 5, João 3 e 5, diz: Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, o que é nascer da água? Na Bíblia, essa palavra água, é um símbolo bem conhecido para a palavra de Deus. A água, ela é um símbolo bem conhecido para a própria palavra de Deus. Vamos ver, por exemplo, alguns exemplos. O primeiro aqui em Efésios 5 e 26. Efésios, capítulo 5, versículo 26. Diz o seguinte: para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Aqui está falando de Cristo e a igreja, a noiva dele. Então ele está falando que ele morreu por ela para a santificar, purificando ela, a igreja, com a lavagem da água. De que forma? Pela palavra. Então, a palavra, a água, ela é um símbolo para se referir à palavra, à Bíblia. Agora, João, capítulo 15, versículo 3, João 15, 3. Esperar o Maurício abrir, João 15, 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. João 15, 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Portanto, a palavra água refere-se à palavra de Deus. Não se refere ao batismo. Quando lemos a palavra de Deus, ela lava as nossas... Quando o Senhor Jesus diz que é necessário nascer da água, é porque quando nós lemos a palavra de Deus, ela lava as nossas mentes, retirando as ideias erradas que porventura nós temos a respeito de Deus e da sua salvação. Então, talvez você tenha chegado aqui nessa noite com ideias erradas a respeito da salvação. Ah, eu acho que a salvação ela é assim. Outro já diz, não, eu acho que a salvação é assado. Mas a palavra de Deus, ela tem o poder de, quando nós lemos ela e entendemos o que está escrito ali, ela tem o poder de lavar as nossas mentes, tirar essas ideias, tirar o eu acho e mostrar para você o que realmente é. Então, quando o Senhor diz que nós devemos nascer da água, ele está dizendo que é da palavra, porque a palavra de Deus, ela lava as nossas mentes. A segunda coisa, ele diz nascer do Espírito, da água e do Espírito. O Espírito aqui, ele se refere ao Espírito Santo. Ele é quem atua mostrando aos homens o seu pecado e os leva a crer em Cristo.
Ele também dá a cada pessoa uma nova natureza apta para compreender as coisas espirituais. Vamos ler, por exemplo, João, capítulo 16, versículos 7 e 8. João 16, 7 e 8. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. O Consolador aqui é o Espírito Santo. Mas quando eu for, vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, veja, da justiça e do juízo. Então, o Espírito Santo, ele tem esse poder de atuar mostrando aos homens o seu pecado e a sua condição de separados de Deus. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, ele convence os homens que eles são pecadores. Quando lemos ou ouvimos a palavra de Deus, o Espírito Santo, neste momento que você está me ouvindo, ele está te convencendo do seu pecado, da justiça e do juízo, e trazendo a você a verdade ao seu coração. O que nós temos lido é a verdade, a palavra de Deus é a verdade. O Senhor Jesus diz, a tua palavra é a verdade. Então, nesse momento, o Espírito Santo ele está atuando para convencer que você é um pecador e trazendo a verdade no seu coração. Ele nos mostra que, como pecadores, nós estamos perdidos, condenados e somos incapazes de nos salvar a nós mesmos e nós estamos sem esperança. Então, ele nos mostra, pela palavra de Deus, que podemos ser salvos pela fé em Cristo, que morreu para nos salvar. Então, como nascer de novo? Como nascer de novo? Vamos ler aqui em João, capítulo 3, e versículo 16. João 3 e 16. Nós vamos ver que nós nascemos de novo quando, pela fé, cremos em Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Agora, repare bem, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João capítulo 1, versículo 12, João 1 e 12, João 1 e 12, diz, mas a todos quantos o receberam, falando de Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Aos que creem no seu nome. Atos, capítulo 13, versículo 38. Seja-vos, pois, notório, homens e irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados. Quem é este? O Senhor Jesus. E de tudo o que pela lei de Moisés não pudeste ser justificados, por ele é justificado todo aquele que faz o quê? Crê. Todo aquele que crê. Então, todos nós não podemos ser justificados pela lei de Moisés, mas por ele, o Senhor Jesus Cristo, todo aquele que nele crê é justificado. Vamos ler ainda Atos, capítulo 16. Atos 16, a partir do versículo 30. E tirando-os para fora, disse, Senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Aqui, Paulo e Silas estavam na prisão, e a prisão onde eles estavam, abriram-se as celas, e o carcereiro, ele tentou se matar enfiando uma espada em si mesmo. E Paulo disse para ele, olha, não faça isso, todos nós estamos aqui. E ele vendo aquela situação, o carcereiro, vendo o mover de Deus naquele momento, ele perguntou para Paulo e Silas, o que eu faço para ser salvo? Então, talvez você tenha essa mesma pergunta essa noite, o que eu faço para ser salvo? E a resposta de Paulo foi, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo.
tu e a tua casa. Então, você precisa, se você quer ser salvo, crer no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. E quando nós podemos nascer de novo? E eu te digo, hoje mesmo você pode nascer de novo. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2, 2 Coríntios 6 e 2, diz: porque diz, ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Hebreus, capítulo 4, versículo 7. Hebreus 4 e 7. Determina outra vez um certo dia. Hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endurecerás os vossos corações. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endurecerás os vossos corações. Então, nessa noite, você entendeu que para ser uma pessoa salva, você precisa crer no Senhor Jesus como seu Salvador. Aqui diz aqui em João, capítulo 3, versículo 16 a 18. Versículo 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E Paulo respondeu: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E hoje você pode fazer essa sua decisão. Ela é uma decisão pessoal, é você quem deve fazer, não é outra pessoa que faz por você, mas é você e o Senhor que precisa fazer essa decisão. Você, sozinho, diante do Senhor, fará essa decisão. E como que você faz isso? Romanos, capítulo 10, versículo 8. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Então, como que você faz essa decisão? Com o seu coração e a sua boca. É muito simples a palavra de Deus. Ela diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Deixa eu me dar um exemplo de como que é essa salvação. A Bíblia conta a história de dois homens. Um era o fariseu e o outro era o publicano. O fariseu, como eu já disse, era o religioso daquela época. E ele entrou no templo e ele orava e dizia: ó Senhor, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos. Dou dízimo de tudo quanto possuo. O que ele estava fazendo? Ele estava gloriando-se em si mesmo. Ele estava se gloriando nas coisas que ele fazia de bom. E entrou também o publicano, que era o cobrador de imposto na época. Estes homens, eles eram odiados pela sociedade, os cobradores de impostos. E a Bíblia diz que ele entrou no templo e ele orava e nem ousava olhar para cima, mas ele batia no peito e dizia, olha aí, o Maurício colocou para nós: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E quem você acha que dentre esses dois foram salvos? Quem desses dois foi salvo? O fariseu que se gloriava ou o publicano que reconhecia que ele era um miserável pecador necessitado da graça de Deus? O versículo 14 vai responder: digo-vos que este, falando do publicano, que se humilhou diante de Deus, desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado. E a humilhação não está falando deste mundo, mas está falando de uma humilhação eterna, de uma humilhação após essa vida.
qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Então, nessa noite, nós desejamos que você faça a sua decisão. Entre para o seu quarto, se você está na sua casa, feche a porta do seu quarto, feche os seus olhos e diga para o Senhor Jesus que você é um pecador, que você não consegue se salvar, que você está perdido, morto espiritualmente. Diga que você crê nele como seu Salvador, como seu único e suficiente Salvador. Diga para ele que você crê que ele morreu para te salvar e que ao terceiro dia ele ressuscitou. Mas com as suas palavras, olhe para Cristo hoje e você será salvo. Esse é o maior desejo que eu tenho nessa noite. Esse é o maior desejo que muitos aqui têm nessa noite. Que se você entendeu essa mensagem, que você entre para o seu quarto e diga com as suas palavras: Senhor, eu sou um pecador. Tem misericórdia de mim, Senhor. Eu creio no Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador. Eu creio que ele morreu por mim na cruz do Calvário. Eu creio que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, com as suas palavras, da forma que você conseguir falar com Deus, não precisa de palavras difíceis, não precisa falar muita coisa. É simples. Olha o que o publicano disse: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou um pecador. E a Bíblia diz que ele desceu justificado para a sua casa. Ele foi salvo. Então, se você hoje deseja nascer de novo, se você hoje deseja nascer da água e do Espírito, se você deseja ver e entrar no reino de Deus, após terminarmos essa transmissão, entre para o seu quarto e faça a sua decisão. E se você deseja crer e ainda possui dúvidas, me chama no meu telefone, no meu WhatsApp, após essa transmissão ser encerrada aqui, eu vou ter o maior prazer do mundo de te esclarecer qualquer dúvida que você ainda esteja tendo para finalmente nascer de novo, finalmente crer no Senhor Jesus como seu Salvador. O meu número aí, nem todos têm, mas é 34, meu DDD, 997822070. 34 997822070. E se você entendeu e escolher hoje fazer a sua decisão, faça ela sem demora, não deixe para depois. Às vezes nós vamos terminar essa live aqui e sua esposa vai te chamar, ou o seu vizinho, ou alguma coisa vai acontecer para que você não creia imediatamente. Mas se você entendeu e deseja crer no Senhor Jesus como seu Salvador, não demore, faça isso hoje ainda e agora. E depois que você fizer essa sua decisão pessoal, me conte que você creu no Senhor Jesus como seu Salvador, para que todos nós aqui possamos nos alegrar e orar por você e nos alegrar junto de você. E na Bíblia diz que há festa no céu por um pecador que se arrepende. Então, não somos só nós que vamos nos alegrar, mas a festa diante de Deus por um pecador que se arrepende. Se você hoje decidir crer no Senhor Jesus como seu Salvador, você pode ter certeza que lá no céu haverá festas por essa decisão. Amém.